Graça e paz, irmãos. É bom podermos estar juntos celebrando ao Senhor. Tem crente feliz com Jesus? Vamos ficar de pé e vamos orar pedindo a Deus para que Ele possa falar conosco nesta manhã, em que nós possamos estar prontos e dispostos a ouvir a voz do Senhor. Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus. Amado e eterno Deus, nós adentramos na Tua presença com ações de graças e pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo ao Senhor para que possa agir em nós e através de nós pelo poder do Teu Santo Espírito, para que nós, ó Deus, possamos Te adorar em espírito e em verdade. Amado Deus, visita cada coração nesta manhã dos irmãos presentes, daqueles que estão também online, que o Senhor possa visitar cada coração, fazendo com que nós possamos, ó Deus, Te adorar como o Senhor se agrada, de um coração contrito e quebrantado, que todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Graças Te damos, amado Deus, pela noite que passou, pelo dia que chegou e até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado e tem cuidado de cada um de nós. Graças Te damos também, amado Deus, pela vida de cada criança, em especial pela vida do Fabinho, que ontem completou mais um ano, que o Senhor continue abençoando ele, que ele cresça, amado Deus, não somente em estatura, mas que também cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Graças Te damos pela vida do irmão Dinho, amado Deus, que também completou mais um ano de vida ontem, que o Senhor continue sustentando o Teu servo, respondendo às suas orações e ouvindo o seu clamor. Amado Deus, graças Te damos também pelo pastor Arnold, que viajou para a Bolívia, chegaram em paz, ele e a sua esposa. Graças Te damos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado e tem cuidado de cada um de nós. Ajuda-nos, eterno Deus, para que durante todo este dia nós possamos dedicar os nossos corpos em adoração ao Teu santo nome e que o Teu Santo Espírito manifeste a Tua graça em nossas vidas de maneira toda especial, como só Ele sabe fazer. Ajuda-nos, soberano Deus, abençoa cada um dos amigos, colegas e irmãos que estão assistindo conosco nesta manhã. Fica conosco, amado Deus, nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, fazer a leitura juntos aqui. Alguém apaga essa daqui, Vamos fazer a leitura juntos de Eclesiastes, capítulo 6. Eclesiastes, capítulo 6. Esse texto nos fala sobre a vaidade das riquezas. Tudo aquilo que nós estamos buscando materialmente. Vamos juntos? Vi debaixo do sol outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido, é uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, se porém não encontrar satisfação alguma na vida, teria sido melhor que houvesse nascido morto, pois assim seu nascimento teria sido inútil, e ele teria desaparecido na escuridão, não teria recebido sequer um nome, e jamais teria visto o sol, nem saberia de sua existência, e no entanto teria desfrutado mais paz que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento, e visto que deve morrer, como todos os outros, de que adiantaria? Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros? Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Tudo já foi decidido. Sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria.
Portanto, não adianta discutir com Deus sobre nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como uma sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Veja a inutilidade de corrermos atrás de muitas coisas. O texto diz, é como correr atrás do vento. O indivíduo já está, determinado por Deus como vai ser a trajetória. Mas mesmo assim, muitos continuam correndo atrás. Nós vamos celebrar ao Senhor, vamos convidar o grupo de louvor e vamos juntos adorando ao nosso Deus. Vamos cantar o 154 do cantor cristão. Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. firme, Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, sempre firmes. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus, sempre firmes. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me Na luz, firme nas promessas de Jesus, sempre firmes. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Tem mais? Vamos continuar adorando. Diz as cantoras aqui que ainda tem mais. O estandarte desta igreja. Levantemos sem temor. Oremos. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, a esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz.
seja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sarcasmo enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Senta um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Nós ainda vamos orar mais uma vez, vamos pedir a Giovana que nos conduza nesta oração, uma oração de gratidão a Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo pão de cada dia, por mais dias de vida. Amém. Abençoe Deus. todos que estão aqui, os que chegaram e os ainda que não chegaram, Senhor. Ó Deus. Obrigado por estarmos aqui adorando e agradecendo o teu santo nome. Amém. Abençoe este culto de manhã e o culto de noite, que sejam para a glória do Senhor. Amém, Deus. Abençoe tudo, obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos do Ministério de Evangelismo e Missões, juntamente com os jovens aí que promoveram aí a feijoada. Conseguiram aí. Quem é que vai relatar qual foi o valor alcançado? Pode vir aqui, Raquel. Graça e paz, irmãos. Já de antemão agradecer a Deus, né, por todas as coisas. E foi um sucesso, né? Nós compramos algumas coisinhas, já pagamos. Tem algumas pendências ainda para estar recebendo, então só vou dar o relatório final quando tiver tudo ok, né? Que tem algumas coisas ainda para receber. Mas no momento nós temos R$520. Eu creio que deve chegar aí, pelo que eu calculei mais ou menos, R$710. Então louvamos ao Senhor pela vida de cada irmão e que Deus continue nos abençoando. Então a gente vai aguardar aí, quando finalizar tudo, eu presto o relatório à igreja. Obrigado, irmã Raquel. Então está aí o resultado do trabalho, depois das despesas já computadas. Tem esse saldo aí, né, que está com o Ministério Jovem. Depois eles vão aí decidir o que vão fazer, se vão de fato entregar lá para missões. Mas é importante, irmãos, que nós possamos fazer também aí um domingo, um sábado, não sei, um feriado, algum evento em prol do trabalho de missões lá com o irmão Gregório. A gente fazia aí uma pizza, sei lá, uma noite da pizza, o que mais? A noite de alguma coisa aí, né? Faz a noite de alguma coisa para o povo gastar, entendeu? Para a gente arrecadar dinheiro, né, irmão Jefferson? Né, irmão Jefferson? Isso. É isso aí. Falou em gastar? Então vamos fazer no propósito de poder arrecadar um pouco de fundo para poder abençoar o ministério ali, né, irmã Joilma? É importante, o irmão tem feito um trabalho junto com outros irmãos, extraordinário na obra missionária. É importante que nós possamos lembrar disso. E lembrar aos irmãos também que o irmão precisa das nossas doações de roupa, de sapato, móveis, sei lá, o que você tiver lá e você quiser doar, né? Dá uma olhada lá que tem um monte de coisa sobrando lá, aproveita e compartilha com quem pouco tem. Pode avisar para o irmão Gregório que ele vai estar providenciando para poder fazer a distribuição disso. Devemos continuar orando pelos missionários, né? Nós temos o pastor
Francisco e a irmã Miriam lá na Argentina, né? E estão fazendo um trabalho, agora estão em Nova York, não, estão em Buenos Aires, né? Em Buenos Aires foram chamados para lá, para abrir uma igreja lá, então devemos orar por eles, pastor Rodrigo, lá na Itália, também pastor Valmir, na tribo Gaviões, e tantos outros irmãos que carecem aí das nossas orações e também ajuda. Ontem, na ordem dos pastores, foi levantada uma oferta emergente para um irmão chamado Raul, 30 e poucos anos, 34 anos. Irmão Raul foi acometido de um câncer que está diminuindo cada dia, né? Consumindo ele. E os remédios custam R$ 1.200 por mês para mantê-lo vivo até que não aguente mais. Então, a família não tem mais de onde tirar. A igreja, então, pediu a ordem dos pastores para que apelasse a cada igreja. E eu coloquei nossa igreja lá para doar R$ 100. Então, 12 igrejas doaram R$ 100 para que esse mês de setembro, né, ele pudesse estar sobrevivendo, já pensando para o mês seguinte, assim sucessivamente, para que Deus possa abençoar e que ele possa. O médico disse que não há recuperação e nem melhora, cada dia será um pouco pior. Mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. O nome dele é Raul. Depois eu vou mandar o videozinho dele aí para os irmãos verem o estado que ele está. Está bem difícil a situação, ele é bem jovem ainda, mas o estado dele, o quadro dele é muito crítico, né? Devemos lembrar de orar pela irmã Eliane, esposa do pastor Valtenci, continua lutando aí, né, com a questão do câncer também. A irmã Rose do pastor Júlio, lá do Jardim Célia, também tem sido terríveis as enfermidades dessas irmãs aí, desses irmãos. Então devemos estar lembrando de orar. No próximo dia 20 nós teremos reunião do conselho, né? Dia 20 nós teremos reunião do conselho e dia 27 nós teremos assembleia regular. Temos aí uma série de irmãos para desligarmos do rol de membros e nesta data serão efetivados esses desligamentos aí de irmãos que não mais estão conosco, né? Tem vários aí que não estão conosco, já foram visitados, eles não querem de fato. Então teremos que efetivar o desligamento desses irmãos. Irmão Sérgio, dia 13, como é que ficou? Dia 13 não vai acontecer o batismo do irmão Sérgio Kelly. Ele estará trabalhando, ele vai receber a escala. Quando ele receber, ele vai dizer, e a gente anuncia para os irmãos quando vamos efetivar, então, o batismo do irmão Sérgio, da irmã Kelly, né? Estamos em plena campanha de missões nacionais. Vamos ficar de pé e vamos recitar o tema de missões nacionais. O encerramento é hoje à noite, missões estaduais, missões estaduais, né? Hoje à noite nós vamos receber o missionário e pastor Moisés, não é isso? Isso, ele é médico aí, ele já esteve conosco há um tempo atrás, especialista em várias áreas aí, e estará conosco hoje à noite, fazendo o encerramento da campanha de missões estaduais. Então nós devemos nos perguntar, cada um para nós e diante de Deus, Senhor, quanto é que o Senhor tem comigo para esta obra? Nós temos em missões estaduais, nós temos obras entre os hispanos, né? Temos aqui também, nós temos entre os chineses, japoneses, coreanos, africanos, angolanos, venezuelanos, e aí vai, né? Temos trabalhos diversos pelo estado inteiro, né? A nossa junta que tem trabalhado isso, e devemos estar juntos, ajudando a sustentar esta obra. É nós mesmo, não tem outro, é nós que temos que estar juntos, celebrando ao Senhor. O tema é Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. Vamos ouvir as crianças agora, qual é o tema de missões estaduais? Como é mesmo o tema? Aí sim, seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. Cadê os adolescentes? Qual é o tema de missões? Onde estão os jovens? Onde estão os adultos? E onde estão os velhos? Não tem velho não, vamos todos, né? Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. Como é que eu conecto pessoas a Jesus? Falando do amor de Deus, o que mais? Orando, o que mais? Contribuindo, o que mais? Testemunhando, o que mais? Orando.
Indo. Que mais? Que mais, Miracema? Que a gente conecta pessoas a Jesus. Dando nossos testemunhos, nos relacionando com elas, sentando no dia a dia lá no trabalho, na escola, onde quer que você esteja, falando com elas: você conhece Jesus? Não, não. Eu fui, né, tô alugando meu apartamento lá, e a mulher foi lá, falei com ela assim: a senhora sabe, né, quem é Jesus? E aí lá, enquanto eu estava mostrando para ela lá, eu falei para ela que era Jesus. Ela falou assim: depois nós vamos sentar para a gente conversar um pouquinho mais. Eu falei: vamos sim, com certeza. Nós vamos falar. Não pode perder a oportunidade. Temos que conectar pessoas a Jesus. Vamos à divisa? Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9:22b. O apóstolo Paulo diz assim: olha, eu fiz-me louco para ficar no meio dos loucos, para falar de Jesus para os loucos. Fiz-me isso para poder estar no meio daqueles, para poder falar de Jesus. Você já se fez de quê? Para estar no meio deles, para falar de Jesus. Às vezes não nos fazemos de nada, pelo contrário, nos escondemos, não é verdade? Então, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9:22. Devemos lembrar que hoje à noite nós precisamos trazer a nossa oferta. E qual é o tamanho da sua oferta? É aquilo que Deus colocar no seu coração. Essa história de que tem alvo de missões, isso é balela. O que Deus diz na Bíblia é: trazei ao Senhor com alegria o que você quer entregar ao Senhor. Se é um como a viúva pobre, ou se é 1 milhão, sendo de coração, Deus aceita. E é isso que sustenta a obra missionária. A obra missionária não é feita com quem tem muito, é feita com aqueles que têm pouco, mas entende e compartilha o pouco para poder celebrar na obra do nosso Deus. Que hoje à noite você não esqueça, né? E traga a tua oferta de gratidão a Deus pela vida dos missionários para o sustento desta obra. E estaremos juntos celebrando ao nosso Deus nesta noite. Podem sentar-se. Ah, tem o hino, né? Tem o hino. Fica de pé, vamos cantar o hino. Quem falou que era para sentar? Vamos ficar de pé. Vamos cantar o hino. Solta aí, Natália, solta aí. Vamos lá. Cadê as meninas que cantam bastante? Vamos lá. Cadê as meninas que cantam bastante? As cantoras. Frequentemente me pergunto se tenho vivido o que aprendi, pois meu orgulho me faz me enxergar melhor do que isso. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade.
que consigo ao próximo olhar, sem como eu olhar, várias pedras lançar. Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der, e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Pelo mundo afora. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigada por mais dia de vida. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui, ó Pai. Amém, Esteja Deus. abençoando a todos que estão aqui na igreja, Deus. Esteja abençoando a vida do pastor que estará nos trazendo a palavra esta manhã, ó Pai. Amém. Esteja abençoando também a vida dos missionários, Senhor, que se disponibilizaram para falar um pouco mais do seu amor para outras pessoas, ó Deus. Ó Deus. Esteja abençoando a todos. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Após a escola, nós teremos uma reunião com a diretoria da igreja. Foi convocado desde ontem, né? Mandei no zap dos irmãos. Precisamos tratar de alguns assuntos. Quero convidar o irmão Gregório. Ele estará ministrando nesta manhã a lição. Bem-aventurado quem, irmão Gregório? Os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos entender hoje quem são esses mansos e que terra é essa que eles herdam nesta manhã. Que Deus a todos abençoe. Irmão Gregório está com a palavra. Bom dia, graça e paz, irmãos. Eu não vou perder o foco que é a nossa escola bíblica dominical, mas vou passar um relato breve daquilo que tem acontecido nos campos, porque vocês são aqueles que têm segurado as cordas. Então, quando a gente pensa, gostaria de colocar uma observação aqui, quando a gente pensa que missionário é somente aquele que está no campo, nós nos enganamos. Porque se o missionário estiver no campo e não tiver quem segure as cordas, é insustentável. Nós sabemos que tudo é dirigido pela mão do nosso Deus. E por isso que ele dá essa condição ao corpo, de uns contribuírem, outros orarem, outros de estarem indo aos campos. E louvamos a Deus aí novamente pela Igreja Batista aqui em Vila Carmelo. Louvamos a Deus pelos irmãos que Deus tem levantado, e eu fico muito contente com isso. Em relação daqueles irmãos que falam, irmão, se você precisar de qualquer coisa, você liga. Louvo a Deus pelos irmãos que, igual hoje de manhã, nós já ganhamos uma doação de lanches para terça-feira. Irmãos que têm se preocupado com a obra de Deus. O trabalho que tem sido feito, quero vou ser breve possível, o trabalho que tem sido feito, nós trabalhamos em um lugar que é uma área de consumo de drogas, irmãos. Então, assim, há bastante pessoas que levam alimento ali. Há muitas pessoas que levam alimento. E eles chegam rapidinho. Eles entregam o marmitex e vão embora. O trabalho que nós temos feito é um trabalho que nós estamos ali por volta de 1h e 15. Estamos entregando o alimento, mas isso aí não é o principal. O principal é estar com eles ali conversando. O Gilson, o Joilma, o nosso irmão Mateus tem participado ali, tem visto. Então, louvamos a Deus pela Igreja Batista em Vila Carmelo. Amém?
Gostaria de dar uma observação também, de orarmos aí pela capelania hospitalar, pela nossa irmã Adriana, pela Natália, com trabalhos ali com os idosos. Esses dias ela foi levar algo em casa e a gente conversando, ela preocupada com os idosos, né? E contando a situação e falando que estava pensando em conversar com o pastor. E eu disse a ela, converse com o pastor, porque o pouco que eu conheço o coração que ele tem, ele vai incentivar, e foi isso que aconteceu. Irmãos, hoje a lição, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. O nosso texto aí vai ser em Salmo 37, do versículo 7 ao versículo 11. Convido você a curvar sua cabeça, vamos pedir para que Deus ele fale conosco, pois somente Ele pode nos orientar, amém? Pai santo e bendito, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Tudo aquilo que nós fazemos, seja comer, beber, seja para glorificar o Teu santo nome. Nós Te pedimos, ó Pai, neste momento que o nosso eu, as nossas vontades, o nosso pensamento, ele caia por terra, para que somente o Teu Espírito possa nos guiar, assim como nós aprenderemos hoje a lição através do Teu Filho, que nós possamos ter o exemplo em Cristo de tudo aquilo que deve ser feito, Senhor, por nós. Ó Pai, que nesse tempo caia por terra todo empecilho, embaraço, tudo aquilo que vem atrapalhar a divagação dos nossos pensamentos, e que nós possamos ser orientados, Pai, somente pelo Teu Espírito. Nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nossa lição hoje vai estar baseada em Mateus 5:5, que é os mansos herdarão a terra. Aí no Salmo 37, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11, diz assim: Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não o encontrará. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Amém? O pensamento que nós temos por muitas vezes de manso, ou os humildes, como algumas versões, é daquela pessoa que por muitas vezes é omissa, né? Aquela pessoa que nós vamos ver um pouquinho para frente aqui na lição, aquela pessoa que se faz de despercebida às vezes, mas Jesus ele nos deixa um exemplo da verdadeira mansidão. Nós podemos ver que Jesus em todo o seu caminho ele foi manso, porque ele manda vir a ele, mas em um certo e determinado momento aconteceu algo no templo que foi abominável, a partir do momento que eles estavam fazendo um comércio ali. E nós vemos que Deus pega o chicote ali e coloca literalmente todo mundo para correr. Algumas lições nós podemos tirar. Ouvi uma história do missionário André, que é da Missões Portas Abertas. Ele fez uma declaração em um dos seus testemunhos em relação a, uma vez uma irmã mandou uma carta para ele. E ele disse que na hora que ele recebeu essa carta, ele ficou irado, porque era uma irmã que estava criticando ele, das coisas que ele estava fazendo. Só que ele decidiu orar. E ele falou que depois da oração ele se acalmou. Porque o que o Espírito Santo colocou no coração dele? Que aquilo que a irmã disse, ele era muito pior, é muito pior do que aquilo. Então, às vezes, nós, pela falta de mansidão, nós pegamos, às vezes, até uma crítica, algo que nós podemos
obter um crescimento, aquilo ali Deus pode estar usando para nos guiar, para nos direcionar, e nós levamos às vezes para o lado pessoal. Quando diz que os mansos herdarão a terra, a diferença entre o humilde e o manso é que o humilde, ele sabe que ele é pecador. Agora, a mansidão, ela nos leva a ter uma atitude contrária àquilo que está sendo feito. Isso é ser manso. É você ter consciência que aquela situação ela não vai te paralisar. É lindo quando nós voltamos um pouco no contexto aí. Eu fico imaginando se passarem anos, décadas, centenas de anos, e forem estudar esse momento que nós estamos passando. Né? Quando começou esse momento da pandemia, voltaram-se aí para 1919, se eu não me engano, que houve uma outra epidemia aí, bem no comecinho da década aí passada. E você vai estudando a história e vai vendo o que aconteceu para você conseguir raciocinar aquilo que estava acontecendo verdadeiramente naquele momento. Quando nós olhamos para esse momento em que Jesus ele veio, o que é incrível que em meio a essa dinamis, essa explosão, esse poder, né, estava acontecendo um domínio predominantemente romano sobre o povo judeu, por mais que eles não reconhecessem isso. O povo, resumindo um pouquinho a história aí, depois da luta aí dos macabeus, que foram a libertação que o povo judeu teve do povo grego, eles ficaram um pouco de tempo aí livres, mas por volta de 63 a.C. aí, o governo romano dominou várias partes do mundo. Então os judeus foram dominados. A gente voltando ali para... Gostaria até de pedir, se tem a possibilidade aí, João 8:32, nós vamos ver ali. 8:32, Jesus falando. Então conhecerão a verdade, e a verdade os... Olha a resposta deles para Jesus. Coloca o 33 para mim, por favor. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Então, por mais que eles eram escravos, nós vemos que o povo ali era bastante orgulhoso daquilo que estava acontecendo. Mesmo eles vivendo sobre essa condição de escravidão, eles se consideravam livres, porque eram filhos de Abraão. Por isso que Jesus disse, até das pedras pode nascer filho, pode brotar filho de Abraão. Né? E nós vemos também, na parte em que Jesus nasce, ele foge, é obrigado a fugir, né? José e Maria fogem com ele. Então nós vemos aí meio que um caos em toda aquela sociedade. Porém, nós olhamos lá para Gálatas 4:4, o que diz Gálatas 4:4? Vindo a plenitude dos tempos, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A mansidão, ela nos leva a dominar uma situação e não sermos dominados por ela. O que aconteceu naquele momento? Eles tiveram que fugir, eles fugiram e esperaram esse tempo ali no deserto para poderem retornar um pouco mais para frente. Amém? Eu gostaria de ler ali Eclesiastes 7:16. Aqui na introdução, a mansidão no aspecto filosófico, o filósofo grego Aristóteles diz que toda virtude consiste no meio termo que se acha entre dois extremos. Então nós vamos ler Eclesiastes 7:16. Portanto, não seja justo nem sábio demais, porque destruir a si mesmo. Então essa opinião aqui do filósofo Aristóteles é basicamente isso que nós lemos em Eclesiastes. Nós voltando um pouquinho na história, nós vemos a influência que teve, né? Tanto o governo, a cultura grega,
quanto o cristianismo para toda a sociedade. Essa semana eu vi uma informação, não me recordo muito bem dela e também não vi ela completa de fato, que agora estão querendo tirar o antes de Cristo e o depois de Cristo. Me corrijam se eu estiver errado. Mas algumas situações, algumas marcas não são próprias somente do cristianismo, mas é aquilo que parte do cristianismo para o mundo. A influência que nós temos direta ou indiretamente para o mundo. Como é bom nós percebermos que a mansidão ela nos traz uma paz. Mas além da paz, ela nos torna filho do Altíssimo. E consequentemente, através disso, nós somos testemunhos do Deus vivo. Tem uma frase que dizem que é do Francisco de Assis, que diz assim, se possível, pregue o evangelho com palavras. Nós sabemos que isso é complicado, é difícil, né? Porque a pregação do evangelho é aquilo que nós ouvimos. Mas a lição que nós podemos tirar disso é que a nossa vida ela seja um instrumento de Deus. Que nós possamos a cada dia mais ter dessa mansidão. Às vezes a situação que nós temos que prestar bastante atenção é que muitas vezes nós olhamos as pessoas, as situações ao nosso redor. Mas o que nós precisamos primeiramente pensar é que nós somos pessoas das pessoas também. Nós somos humanos, nós somos pessoas falhas. E mesmo assim, pela misericórdia do Senhor, Ele vai nos conduzindo. Então, toda situação, gosto muito desse versículo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo coopera para o nosso bem. Até o momento de dificuldade, coopera para o nosso bem. Tem 2 trechos ali que Paulo ele cita, não me recordo agora, que ele usa o exemplo, acho que em Coríntios, que ele diz que ele faz mais do que qualquer outro apóstolo ali. Ele fez mais, só que ele disse, não eu, mas a graça de Cristo em mim. É a graça de Deus que nos motiva, nos impulsiona, nos leva. Costumo dizer para algumas pessoas ali, no rápido, nós estamos ali para falar que Deus, Ele ama, Ele é amor, mas nós temos o tete-a-tete com cada um. E por alguns momentos ali, nós vemos as pessoas desesperadas assim, como o pastor disse, né? Nós temos infelizmente, às vezes nós temos a necessidade de agradecer aquilo que é feito. Então você quer recompensar de alguma forma. E por vezes algumas pessoas, elas nos agradecem, falam, que bom que vocês estão vindo aqui, que bom que... E a única coisa que vem ao meu coração é o seguinte, e isso eu falo claramente, irmãos, falo olhando nos olhos dele. Eu falo, não agradeça a mim, não agradeça a nós, porque se fosse por mim, eu não viria aqui. Não tem nada aqui que me agrade. Mas eu venho aqui porque é a graça de Deus. Então nós fazemos, a motivação maior não é orgulho próprio, não é orgulho nosso, não é o que parte do nosso coração. Filipenses fala, ele coloca em vós tanto querer como realizar. Então o querer para a obra de Deus é o querer que o Espírito Santo, que a graça de Deus coloca nos nossos corações. Tem outro trecho que Paulo cita também, que ele fala, eu passei por inúmeras coisas, mas para que isso servisse de exemplo para aqueles que hão de crer. Então olha as situações, as adversidades ali, o que nos proporciona o crescimento. De tudo que nós fazemos, nós somos um testemunho vivo, irmãos, do que Cristo está realizando aqui na terra. É impossível nós olharmos para a situação que está acontecendo e achar que nós somos as mesmas pessoas, que nós seremos as mesmas pessoas. É nesse momento que a graça de Deus, como já foi em toda a história, ela tem se manifestado através da vida de muitas e muitas pessoas. A vida daqueles que estão indo,
a vida daqueles que estão realizando, daqueles que estão ofertando. Nós somos o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Por mais que você não esteja abrindo a sua boca, você é um testemunho. As pessoas estão te observando. E através do teu testemunho, as pessoas podem se converter. Não por você, mas pela graça de Cristo nas nossas vidas. Amém? Gostaria de falar para vocês agora, para nós, né, os aspectos teológicos da mansidão. Gostei muito dessa lição. Colocou aquilo que nós devemos aprender. Quando se fala de teologia, às vezes a gente tem até uma certa resistência, né? Mas alguns comentam que todos nós somos teólogos, porque a partir do momento que nós temos a nossa opinião, o nosso entendimento, isso é passado para frente. Algo muito importante naquilo que tem acontecido na obra de Deus, e naquele momento nós vemos ali, através do que aconteceu com os judeus, eles tinham os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. E o que me chama mais atenção, como que é a perfeição de Cristo ali, né? O zelote, vamos usar uma linguagem mais para os nossos dias, é como se fosse aqueles black blocs, né? Aqueles coloca o capuz preto, a viseira lá e... Só que se nós olharmos ali para os 12 que Jesus ele convocou, um deles era o zelote. Ora, como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, ele no seu propósito perfeito, pegou pessoas imperfeitas, né? Olha a responsabilidade que isso nos traz, irmãos, da mansidão. Jesus pegou durante 3 anos, ensinou aqueles 3. Nós vemos até a explosão, Pedro de pavio curto, a conversão dele e a carta que ele escreve. Nós vemos essa situação do Black Bloc, não testemunho ali, né? Nós vemos só relatos históricos, mas desses 12, como o evangelho se expandiu. Aonde o poder do evangelho pode chegar através das nossas vidas. Disso que nós cremos, o evangelho chegou a nós, por tudo aquilo que foi passado. Esses dias eu estava assistindo, se eu não me engano, o pastor falou do Policarpo de Esmina, que foi um discípulo de João. Olha, quando nós olhamos para a história da igreja, nós não conseguimos encontrar lacunas, espaços. Nós olhamos para o campo. Hoje eu estava vendo uma postagem da Zilanda, ela dizendo que eles estavam numa congregação já, eles já estão, né? Estão numa congregação e testemunhando ali que começou na casa de um irmão. Nós olhamos, como o pastor disse, o pastor Francisco, esses dias, naquele relatório mensal que ele manda, eles vão começar a distribuir alimentos, que eles viram que é uma estratégia. Conversando com ele, bênção, irmãos. Bênção a instrumentalidade que Deus ele vai dando para que a gente consiga espalhar o evangelho, consiga se aproximar das pessoas. Como foi dito e foi lido, 2 campanhas assim que particularmente comigo mexem bastante. Foi essa última agora da ponte e a primeira que foi Movidos pela Graça. Que essa disponibilidade esteja no nosso coração para a obra missionária. Nós somos missionários, todos nós somos missionários. Nós ali colocamos um desafio no PAN, estamos ajudando também, né, fora alguns que eu não quero citar o nome, um casal lá no Mali, eles estão ali na África. Eu, com todo o respeito, gostaria de colocar um desafio aqui para os jovens, até para o líder ali, para o Jefferson. Levantem missionários para vocês estarem orando, estarem contribuindo.
Ah, irmãos, mas já tem muitas coisas para a gente fazer. Deixa de tomar uma Coca-Cola, um suco, alguma coisa, um lanche. Ah, mas eu não tenho nada. Ore, tira aqueles 5 minutos para estar clamando. Deus, nesse momento que você vai trabalhando, vai orando, vai clamando, vai passando por toda e qualquer situação, Ele vai nos edificando. Nós vamos amadurecendo. E é a oportunidade que Deus ele vai dando de crescimento. Conforme as adversidades elas vão aparecendo, nós vamos tendo a maturidade. E isso nós temos que entender, que é essa parte aqui das bem-aventuranças. Nós, às vezes, podemos pensar, olhar para alguma pessoa e falar assim, não, essa pessoa aqui, ela é mansa. Ó, essa pessoa, ela não é crente, mas essas características, assim como o fruto do Espírito, é dado pelo Espírito Santo. Não há uma outra possibilidade disso. Por isso que nós lemos aqui no Salmo 37, eu lendo esse Salmo 37, a primeira coisa que veio à minha mente foi o Salmo 73 de Asaf. Pode ver que Jesus ele cita aí Salmo 37:11, mas ele está querendo dizer o quê? Que apesar de toda a adversidade, de tudo aquilo que você esteja passando pelo reino, que você permaneça firme, que você seja manso. Por quê? Os mansos ou os humildes herdarão o reino de Deus. A mansidão é algo dada pelo Espírito. É uma das características do fruto do Espírito Santo. Não esqueçamos disso. Amém? Na doutrina da igreja aqui, nessa parte da mansidão, diz aqui, bem-aventurados os mansos e não aqueles que confiam em suas organizações, em suas forças, capacidades e instituições. A mansidão, ela nos leva a ter um relacionamento com as pessoas, independente de qual seja a barreira, independente de qual seja a nossa crença. Estou falando até em meio de nós mesmo, né? Em toda a situação que nós passamos, apesar das diferenças daquilo que um crê, daquilo que o outro não crê, no nosso meio, estou sendo bem claro, trabalharmos juntos em prol do reino de Deus. Não deixarmos essas lacunas, os espaços, como um empecilho a mais, uma ferramenta a mais, para que seja usado até contra nós. Amém? Deus ele continuou reduzindo o número dos combatentes ao invés de aumentá-lo. Gostaria de Juízes, vamos dar uma puladinha ali para Juízes 7. Juízes 7, eu vou ler o versículo 2 e 3. O Senhor disse a Gideão, você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo, quem estiver com medo e assustado, pode deixar esse monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. Lição que nós podemos tirar aqui é que muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos diante de uma realidade, de uma situação, né, que fomos abandonados. Mas Deus ele permite que isso aconteça para que somente o nome dele seja engrandecido. Então, às vezes, a situação que ela proporciona que nós confiemos na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Uma passada rápida aqui, mais uma observação. Desde ontem eu estou aprendendo ainda com esse negócio de tecnologia, né, irmãos? Então, assim, rascunho eu estou fazendo ainda na caneta, né? Estava desde ontem anotando. Aí levantei cedo hoje, continuei anotando. Fui guardar
eu guardei em algum lugar que não foi a Bíblia. Então eu não trouxe. Mas qual foi a lição que eu aprendi ali? Não te estribes no vosso próprio entendimento. O que eu posso tirar de lição? Para continuar com zelo. Tire o tempo, ore, busque. Mas aprenda que você só depende de mim. Nós só dependemos dele. Abra a boca, uma coisa, algo assim que tiro algumas frases e situações como exemplo. E uma que eu tirei bem no início, quando algumas vezes eu conversava ali, mandava uma mensagem para o pastor, é que sempre ele falava assim, abre a boca, né? O Senhor fala, abre a boca que eu encherei. E é basicamente isso mesmo. Abre a tua boca, fale, testemunhe, viva principalmente o Evangelho de Deus. Seja manso, é isso que nós estamos precisando nos dias de hoje. Estava ouvindo até o professor falar no domingo à noite, né, em relação a enchermos do Espírito. É isso que nos falta. Quando nós vemos alguma característica do fruto, da bem-aventurança, que não está sendo manifesta na nossa vida, nós temos que se atentar que assim, não é a situação, mas é a gente. Algo está acontecendo com a gente no relacionamento com Deus. Amém? Algo está acontecendo com a gente. Porque a mansidão ela vai ser manifesta através de situações. O pessoal mais antigo, eu pelo menos pensava dessa maneira, e ouvi algumas vezes, algumas pessoas falando assim, eu não vou pedir a Deus paciência, porque senão ele vai me dar aquela situação em que eu... E é muito pelo contrário, irmãos. Nós temos que, só conseguimos manifestar o fruto do Espírito, ou a bem-aventurança, é através das situações. Mas não é aquela coisa de agora Deus vai colocar. Não, Ele vai permitir que isso aconteça, até para que tenha um relacionamento maior com a gente e mais intenso. Se não está manifestado o fruto do Espírito, as bem-aventuranças, algo está em desacordo comigo no relacionamento com Deus. Então isso eu tenho que tirar de lição. Então às vezes a nossa atenção ela se verte para as situações do que tem acontecido e não para aquilo que nós temos feito, temos realizado. Amém? Na antropologia, aqui que é dito, ou a doutrina do homem, vai citar alguns exemplos aqui do que parece, mas não é. Parece mansidão, mas não é mansidão. Há pessoas que parecem mansas em sentido natural, mas não são mansas de forma nenhuma, e sim indolentes. Indolente aqui é a pessoa com falta de disposição. Aquela pessoa que não tem vontade nem para argumentar algo. Né? Vamos colocar aqui discussão, mas não é nesse pejorativo que a gente usa. É aquilo que tem, é aquele que argumenta, né? Contesta em alguma coisa que é contestável. Outro exemplo aqui é a tibieza. Há indivíduos que são compadecentes e as demais pessoas tendem, por observarem quão mansas parecem ser. Então a pessoa ela parece mansa, ela age aparentemente até com mansidão, só que por dentro está aquela coisa que até mesmo no olhar você percebe. Até mesmo no olhar você percebe. Ontem eu estive na casa do Danilo, estava até conversando em relação com o pastor, um rapaz que nós conhecemos, ali na distribuição aqui no bairro, e fomos fazer uma visita para ele. Em uma das situações que ele estava aconteceu com ele, eu falei para ele assim, e isso nós podemos tirar de lição, irmãos. Às vezes, vamos dizer assim, que é aquele cavalo de Troia. Por fora, como se diz o ditado, né? Por fora bela viola, que é o sepulcro caiado, né? Então, há situações que Deus permite que se afaste da gente, mas porque Ele quer o nosso bem, e Ele está dando um livramento. E eu disse para ele que ele, com essa predisposição, aquilo que é algo que Deus coloca no nosso coração, até porque o Espírito Santo convence a gente do pecado, da justiça e do juízo,
Falei para ele assim, toma muito cuidado, porque pode ser que essa situação ela se inverta. A pessoa venha, te peça desculpa, perdão, mas isso daí não sendo uma vontade de Deus. Isso daí sendo algo que até mesmo o inimigo viu que você está buscando a Deus, não sabe como, mas você está buscando para tentar te desviar o foco. Isso daí foi conversado no domingo, passei para o pastor. Durante a semana tentei mandar mensagem para ele, conversar e nada. Aí falei, vou dar um pulinho lá na casa para ver como que ele está. E chegando na casa, aquela situação que nós tínhamos conversado aconteceu. Então acredito que as situações que acontecem, uma oportunidade das vezes a gente ser manso, né? Temos essa virtude aí do Espírito Santo, sabendo que Deus ele está nos direcionando, nós tomamos um outro foco. Então tome muito cuidado com a decisão que você e eu formos tomar, porque muitas vezes a situação parece bênção de Deus. Citando um exemplo disso, aquela parte que, isso daqui não está na lição, irmãos, por isso que eu não me recordo, a parte de Davi, quando ele está sendo perseguido por Saul, isso daí é um grande exemplo para nós, grande exemplo, de mansidão, apesar da dificuldade ali que Davi passou. Né, que a dificuldade que eu digo é aquele deslize que ele teve. Por quantas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul? Eu não lembro qual foi o soldado que chegou para ele e falou assim, mas rapaz, olha que Deus colocou ele na tua mão agora. Mas tasca a espada nesse cabra. Aí, os crentes que, desculpa até a brincadeira, ouve sabor de mel, já arrebenta e vai para cima. Mas não é nada disso. Nós vemos que naquele momento ele diz assim, quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Sabe por quê? Porque quando você tem a característica que é dada pelo Espírito Santo de Deus, você sabe quem está te guiando, está te orientando, está te colocando em algum lugar, é o próprio Deus. Então você não vai pela tua força, você não vai pela força que está ao teu redor, nós vamos pela força que vem do céu, pela força que vem de Deus. Nós vemos em Davi uma pessoa mansa, que na doutrina do Espírito Santo, nós vamos aprender que é imprescindível destacar que essa virtude não se alcança através dos meios naturais. 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15. Coríntios 2, 14 diz assim, ó, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. A mansidão, ela nos dá essa característica. Você consegue discernir aquilo que está acontecendo ao seu redor, mas a situação ela não te discerne. Amém? A mansidão como prática da vida. Gostaria de Filipenses 1:29, eu vou ler aqui. Em primeiro lugar, a mansidão nos ensina a sofrer sem reclamar. O sofrimento, ele é uma ferramenta para nos guiar até a presença de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, não que vamos ser incoerentes também, achando que nós estamos nesse mundo só para sofrer, mas nós temos que saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo uma adversidade na nossa vida vai contribuir para que nós nos acheguemos a Deus. Você já imaginou o momento de dificuldade que você teve?
como Deus se apresentou a você? Qual momento foi que você clamou e Deus ouviu a tua voz? Em Filipenses 1:29 diz que Ele nos deu a condição de não somente crer, mas também de padecer por Ele. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então essa é a condição. E nós olhamos ali para a carta aos Filipenses, foi um momento que ele estava preso. Momento que ele detalhou ali, através seja de um cântico que era feito pela igreja, ou até mesmo pela inspiração direta do Espírito Santo, quando ele detalha ali o Cristo, epignoses, né, que é falado aqui, que é o pleno conhecimento, o esvaziamento. Jesus, ele se esvaziou para que eu e você hoje tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, irmãos. Em abundância. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É somente daqueles que amam a Deus. Então, até mesmo se tiver alguém nos ouvindo que não tem esse amor, o Espírito Santo ainda não o tocou, que nessa manhã Deus possa tocar o teu coração. Finalizando aqui a nossa lição de hoje, a mansidão ela é o resultado do novo nascimento. Então não há outra possibilidade. Não, mas eu conheço. Vos necessário é nascer de novo, como disse João. E para que isso aconteça nas nossas vidas, nos é necessário nascer de novo. Nascer da forma que nós nascemos, né? Recebendo a Jesus, nos batizando, tendo um convívio com a igreja, mas também nascendo de novo todos os dias, sabendo que a diferença entre humilde e manso, humilde nós reconhecemos que somos pecadores. A mansidão, ela nos conduz a olharmos a um Deus que é santo. Deus é santo. O que eu fizer de bom, como diz Isaías, é trapo de imundície. Porque até a bondade que há em nós é emprestada. Eu costumo conversar com algumas pessoas e eu falo isso. Falo, irmãos, a bondade que tem em nós é emprestado, né? Porque é o Espírito Santo que nos motiva a fazer o que a gente está fazendo. A gente que eu digo igreja, que a gente faz no dia a dia, conversa na escola, amigo de trabalho, em todas as situações. Porque tudo cooperam para o bem. A submissão é abrir mão de nossos direitos. Mansidão destaca-se renúncia, assim como a capacidade gerada no cristão a partir da sua conversão. Quem é manso também é submisso. Ruth demonstrou uma submissão espontânea quando mansamente declarou que seguiria os passos de Noemi. Lembra ali em Ruth 1, 16 e 17? Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. No texto, Ruth ela não tinha obrigação de continuar ali com Noemi. O vínculo até que a morte nos separe já tinha acabado. Mas enxergarmos além, porque é o plano de Deus, são os propósitos de Deus. Quando nós olhamos ali para a mulher samaritana, ou até mesmo para aquela mulher de fluxo de sangue, para a viúva de Naim, todas eram situações que a lei, aquelas regras dos fariseus iam contra. Até os passos para se andar no domingo eram contados, irmãos. Por isso que na hora que Jesus ele vem na plenitude dos tempos, é aquele estopim, que
quando nós olhamos ali para João na parte dos pães, nós vemos que alguns, Jesus foi até áspero, né, se nós olharmos dessa parte. Que ele falou assim, eu sou comida e bebida. E vocês só estão procurando o alimento para comer, para se encher. E é muito mais do que isso, meu reino. Então era tudo aquilo que estava acontecendo. A mansidão, ela nos proporciona vivermos, primeiramente, nós reconhecermos que somos novas criaturas e manifestamos o fruto, os atributos aí, aqueles que são compartilhados conosco. Amém? Na nossa conclusão aí, nós vamos ler aqui, nós cristãos tendemos a ser conhecidos mais pelos nossos protestos que pelo amor prático. É fácil criticar, mas o efeito pode ser negativo, principalmente no caso da crítica hostil ou irada. Não é necessariamente errado confrontar o mal, mas se o propósito final da correção for esquecido, clamar com a língua venenosa ou escrever uma carta explosiva pode provocar mais danos do que o bem. Nosso objetivo na vida é demonstrar que Cristo é a resposta aos problemas de todos os tipos, tanto pessoais quanto nacionais. Jesus, no entanto, nos garante que é melhor reagir com mansidão. Então, em toda e qualquer situação, que nós possamos reagir com mansidão. A humildade, ela nos ensina a reconhecermos os nossos pecados. A mansidão nos ensina a olharmos para a grandeza e santidade do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então finalizamos a nossa lição. A próxima lição serão bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Amém? Vou te convidar a curvar a sua cabeça. Vamos orar agradecendo a Deus por ter falo conosco. Pai santo e bendito, nós estamos aqui pela tua misericórdia. Nós louvamos o teu santo nome, Pai. Sabemos que não somos merecedores, mas que a tua infinita graça que habita em nós nos tem direcionado. Obrigado pela tua lição, pela palavra que falou conosco. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, Pai. Nós não temos essa capacidade, mas sabemos que o teu Espírito é quem nos orienta. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, como corpo, e de estarmos reunidos com os nossos irmãos. Muito obrigado, continue, para que o teu nome seja glorificado. E em tudo, Pai, receba a nossa ação de graça, porque a fazemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Você já sabe o que é ser manso? O texto diz que os mansos herdarão a terra. Ser manso é permitir-se ser usado pelo Espírito de Deus. Você quer fazer uma coisa para o bem de um grupo, uma coletividade que seja, mas pessoas do grupo não cooperam com você. E ao invés de você bater nelas, você aceita. Por quê? Fruto da mansidão. Não revida, aceita. E Deus transforma o que tem de transformar. Mansidão é a imagem de um cavalo lá no Nordeste, a gente usa muito para amansar burro, né? Eles têm no quintal das casas uma madeira, chama toco, bem grande, fincado profundamente ali no chão. E então vai se amansar aquele animal. Quem é do Nordeste conhece bem isso. Então junta-se bastante homens e pega o animal que nunca foi montado e traz ele à força, e ele ali eles trazem ele amarrado e traz até aquela madeira, aquele mourão. Prende ele ali, coloca uma sela nele sem ele querer
e alguém monta nele, vários homens segurando, ele não consegue escapar. E aí diz, solta. E ele começa a pular, e quem está em cima com a espora nele. Ele vai pulando, 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 até a hora que ele não aguenta mais. Aí ele começa a ceder a rédea que coloca nele, e começa a marchar, e ele vai dando os passos que ele quer que o animal marche. E aquele animal começa a marchar, e a partir dali aquele animal chama-se animal amansado. Ele se deixa montar a partir dali. Mansidão é isso, é deixar-se encher pelo poder do Espírito de tal maneira que a vontade de Deus é feita através da sua vida, contra a sua própria vontade. Eu queria era revidar, mas sendo movido pelo Espírito, o fruto do Espírito, que é mansidão, eu não revido, eu aceito, e Deus transforma o que tem de transformar. É importante também destacar que todo o fruto do Espírito, paz, mansidão, domínio próprio, fé, o que mais? Longanimidade, benignidade, amor, alegria, domínio próprio. Todo esse fruto, ele está em nós. Eu até, para tal coisa até que vai. Agora, domínio próprio ou mansidão, eu não tenho. Está enganado. Quando você se converteu, Deus colocou o fruto do Espírito todo em você. Todo. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, alegria, está tudo em você. O segredo não está com Deus, está com você. Se você deixar se dominar pelo fruto do Espírito, você vai exalar somente o que Deus quer. Vai destilar o que Deus quer. Mas, infelizmente, ao invés de deixarmos ser conduzido pelo fruto do Espírito que está em nós, nós revidamos e machucamos o outro. Com a nossa voz, com a nossa fala, com a nossa atitude. Líderes têm muito estas prerrogativas. O líder, ele tem que ser apedrejado. O que fizeram com Jesus? Cuspiram nele, bateram nele, arrastaram ele. Mas quando foi para ele revidar, o que ele fez? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o perfil de líder. Usado pelo poder do Espírito com o fruto da mansidão. Todos nós podemos desenvolver esse fruto, essa parte do fruto que está em nós, a mansidão. E como é que eu faço isso? Todas as vezes que eu tiver capacidade de revidar, eu não revido. Eu deixo Deus agir através de mim. Deus sempre vai agir com amor, com bondade, caminhando uma milha a mais, esperando um pouco mais, dando outra oportunidade, assim que Deus age em nossas vidas. Que possamos crescer nesta graça, do fruto do Espírito, para sermos felizes. Para ser feliz não é comprar o carro, casa, isso, aquilo, outro, não. Esse é um dos aspectos para ser feliz, né, irmão Gregório? Ser manso, porque herda a terra, diz o texto. Aí viver feliz aqui na terra. Por quê? Porque vive pelo domínio do poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Vamos ficar de pé. Vamos celebrar o quê? Cadê as cantoras? Vamos lá? Isso. As back vocal aqui funciona certinho. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém? Não. És tu a única razão. Adoremos, irmãos. És tu a única razão da minha adoração. Se você veio para adorar, esse é o momento. Adore ao Senhor com alegria. As palmas também louvam ao Senhor. Única razão
eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo, Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. todo tempo, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei. Ei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Louvamos a Deus. Hoje à noite, encerramento da campanha de missões estaduais. Estará conosco o missionário Moisés, da Junta de Missões Estaduais, ministrando a palavra do Senhor. O pastor viaja terça-feira, só volta na quinta. Então os irmãos, aí, a irmã Adriana está ali, assume o trabalho aí, os irmãos, né, continuem firmes aí servindo ao Senhor. Eu vou para o interior de São Paulo na sexta-feira, na quinta ou sexta eu estou de volta. Sim, irmã Joelma. Chegaram as camisetas de missões nacionais. Está aí, né? Porque ele me amou. Traz aqui, irmã Joelma, que na live não tem ninguém vendo nada. Isso. Pronto, mostra agora a camiseta de missões nacionais, porque ele me amou. Ela disse que já fez, já trouxe uma remessa e vai fazer um pedido de mais uma. Quem quiser pedir, tem a oportunidade. Qual é o custo da camiseta? R$35, já vem com uma máscara junto, isso. 40 com a máscara, né? Então tá aí. Os irmãos que tiverem interesse, quiserem abençoar a obra missionária, podem falar com a irmã Joilma, passar o seu número, que ela vai adquirir aí mais camisetas de missões. Essa já está à venda, é GG, ela já está fazendo negócio na igreja. O que Jesus fez? Pegou o chicote e... que deu... Mas está aí à disposição dos irmãos. Temos uma reunião com o conselho da igreja, com a diretoria da igreja agora, após o culto.
Dia 20 nós teremos a reunião do conselho e dia 27 teremos a assembleia extraordinária. Teremos também o aniversário das mensageiras. Irmã Cláudia, vem aqui. Sem convite para outras mensageiras, sem alarde para outras igrejas, né? Para que possamos fazer somente com as mensageiras locais no momento. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nessa pandemia, né, as mensageiras não estavam se reunindo, mas, graças a Deus, hoje estamos aqui para a glória do nosso Senhor, né? Sábado que vem, dia 12, estaremos celebrando, né, ao Senhor, com um culto de gratidão a Deus, por mais um ano de existência, né, de estarmos juntas aqui, as mensageiras do Rei. Só para as mensageiras do Rei, se alguns irmãos quiserem estar, será bem-vindos. As mensageiras do Rei de outras igrejas nós não iremos convidar devido à aglomeração, e teremos um filme, muito importante este filme, que é de edificação para cada um de nós. Teremos também a irmã Lindaura, que vai trazer a mensagem, né, aqui para as meninas, e vamos estar orando para que cada uma de nós, né, possamos realmente desenvolver o nosso dom, o nosso talento, porque o filme fala também a respeito do nosso dom, e a mensagem que vai ser falada aqui vai ser a respeito também do nosso dom. Então, gostaria que todas as meninas estivessem aqui sábado às 19 horas. Está aí, né? Devemos estar juntos celebrando ao Senhor. Já estamos pensando em como voltar às reuniões também com as nossas crianças aí, como estamos pensando nisso, como fazer. Vamos retomando as atividades normais da igreja. Já precisamos começar a caminhar novamente. Então, vamos aí pensando, vamos conversando, vamos ver de que maneira que nós podemos facilitar. Também para os promotores de missões, os missionários que estão espalhados pelo mundo aí, estão à disposição para poder trazer a reflexão online. Se os irmãos aí de missões, do Ministério de Evangelismo, querem trazer um missionário, seja de onde for, de onde ele estiver, pode conversar com a junta, que eles estão à disposição para trazer a reflexão online de onde eles estiverem aqui para a igreja. Então está à disposição dos irmãos. E lembremos que Missões Nacionais está chegando, nós temos na nossa cidade 5 casais de missionários de missões nacionais. Devemos aproveitar que eles estão aí, mais fácil para poder trazê-los até aqui, para interagir com a igreja, né? Então vamos aí estar juntos celebrando e adorando ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar e encerraremos nesta manhã. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos e amigos, colegas que estão conosco na live. Às 19 horas estaremos ao vivo novamente em culto de celebração a Deus presencial, mas também online. Quero mandar um abraço para a irmã Neuza, lá em Vitória da Conquista, né? Ela está por lá, falei com ela ontem. Que Deus abençoe, ela está conosco todos os domingos aí na live, né? Que Deus abençoe o Isaac, a irmã Neuza que está lá. Que Deus possa continuar conduzindo a vida da irmã aí. Tantos outros que estão conosco também. Vamos orar. Amado Deus, graças te damos, porque a tua infinita bondade tem nos alcançado. Continue conosco, amado Deus, para que possamos desenvolver esse fruto do Espírito, que é a mansidão, assim como os demais, que sejam evidentes em nossas vidas e que assim cresçamos na graça, no temor e na obediência ao Senhor. Fica conosco. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Sentai-vos. Que Deus a todos abençoe. Coração silencioso, estamos cerrados. Só a diretoria que estaremos tendo na reunião.